o devorador de cães. Olá, como estão? Espero que estejam bem. Hoje vou contar a história do devorador de cães, uma criatura desconhecida, mas que durante muito tempo aflige a população da região amazônica. Não se tem conhecimento do que essa criatura pode ser, se é uma assombração, espírito maligno ou se um animal desconhecido. André sempre foi um homem que viveu sozinho em seu sítio, sempre trabalhando bastante para se manter. Quando estava tudo bem com sua plantação, ele ajudava os vizinhos com trabalho braçal. Sua única companhia eram seus 4 cães, que sempre o acompanhava para todo local que ele fosse, ajudando na proteção de sua casa contra animais selvagens. Cães que vivem em sítios longe da cidade não têm medo, são sempre corajosos, enfrentando todo tipo de animais, tanto para se defender seus donos ou caçando. Um certo dia, normal como outro qualquer, André estava voltando da casa de um vizinho, que morava a alguns quilômetros de distância. Já estava anoitecendo, e por mais que o caminho para casa fosse cercado por matas, André já estava acostumado com o caminho. E com a companhia de seus cães, tudo estava tranquilo. Porém, naquela noite, André percebeu que os cães estavam muito quietos, acompanhando os seus passos, e os mais novos estavam grunhindo baixo, mas poderiam ter comido algo ruim. Em casa, ele poderia preparar um remédio de ervas. Já em casa, ele prepara algumas folhas, amassa a ida para os seus cães beberem o sumo. Ele janta e vai dormir. Ao amanhecer, ele acorda com seus cães passando a unha na porta. O dia ainda clareando, e ao abrir a porta, percebe que um de seus cães sumiu. Mas isso é algo normal de acontecer. E alguns dias depois o cão volta para casa. Mas seus cães não queriam ficar do lado de fora. Pareciam assustados e com medo de algo. Ele passa o dia trabalhando em sua plantação. E seus 3 cães, sempre próximos de onde ele estava. Em alguns momentos, teve que brigar para que não ficassem na frente enquanto ele manuseava a enxada. A noite chega e seus cães ficam inquietos, querendo entrar na casa, e mesmo que André fosse rude. Os cães queriam o tempo todo entrar, mesmo que André estivesse do lado de fora. Aquele comportamento deixou André intrigado. Ele entra para sua casa e tranca as portas. Seus cães ficam grunhindo baixo, arranhando a porta. Aquele já não era um comportamento natural. Seus cães nunca reagiram daquela forma. Ele pega sua espingarda e, com a lanterna em mãos, verifica os arredores da casa, iluminando a mata ao redor, procurando algum animal selvagem que pudesse estar à espreita, deixando seus cães daquele jeito. Porém, ele não encontra nada, e seus cães não acompanharam sua ronda. Quando ele acorda no outro dia, outro de seus cães sumiu. Ele imaginou que alguma fêmea poderia estar no cio. Então os 2 machos poderiam ir atrás. Porém, ao redor da casa, ele percebeu alguns rastros estranhos no chão. Algum animal selvagem passou por lá, e aparentemente levou um de seus animais. Ele imagina que o bicho levou algumas de suas galinhas, mas não notou a falta de nenhuma. Ele se perguntava se aqueles rastros eram do animal responsável pelo sumiço de seus cães. Porém, ele não ouviu latidos durante a noite. Enquanto ele investigava os rastros, seus cães estavam próximos da casa. Com certeza, eles estavam com medo daquele animal, seja lá qual fosse. Ele pega sua espingarda e entra na mata, para ver até onde iriam os rastros. Seus cães não acompanharam sua caminhada. Não havia necessidade alguma de chamar, pois ao sair de casa, seus cachorros faziam companhia. Ele então os chama. Os cães permanecessem parados. Ele insiste no chamado, e mesmo grunhindo eles vão. O que tivesse arrastado um dos cães passava por local fechado, difícil de André acompanhar. Sempre precisava dar a volta em algum emaranhado de mata, obrigando a procurar o rastro novamente à frente. Depois de algum tempo, André encontra um buraco no chão. Seus cães poderiam entrar facilmente. Até mesmo ficar em pé no interior do buraco, com a espingarda em mãos, ele tenta enxergar o fundo, mas sem sucesso. Seus cães ficam grunhindo o tempo inteiro, como se estivessem com uma dor constante. Com certeza, o animal dentro do buraco tinha levado seus cães. Um rosnado amedrontador vem do interior do buraco sombrio. Quando seus cães escutam, saem correndo do local gritando, como se tivesse levado alguma pancada. André disparou com sua espingarda contra o fundo do buraco, engatilhou novamente e esperou o dono daquele rosnado sair. Mas tudo o que se ouviu foi silêncio. Ele então vai para casa, acreditando ter matado a fera. Ele encontra seus cães em casa, felizes com o seu retorno.
Porém, ainda podia sentir o medo em seus corpos. Ao fazer carinho neles, percebeu o tremor que não existia antes. A noite chegou. Seus cães não queriam nem mesmo olhar para fora. Estavam o tempo inteiro olhando para o rosto de André, enquanto estavam deitados debaixo da mesa. E quanto mais tarde a noite ficava, seus cães passaram a ter um grunhido constante, como se estivessem sentindo alguma dor. Será que o que pegou seus cães poderia estar emitindo algum som? Ele pensava consigo. Ele não ouvia nada, mas sabia que os cachorros podiam ouvir outros tipos de sons. Seus cães disparam para o seu quarto. Isso deixou André assustado, não era algo natural. Algo estava vindo para sua casa e somente seus cães sentiam isso. André tranca as portas e janelas, apaga as luzes e fica com sua espingarda em mãos, esperando o que fosse. Dessa vez, ele podia sentir que algo estava do lado de fora, à espreita dando voltas na casa. Porém, o som de seu caminhar era quase que imperceptível. Pensou até que fosse uma onça para ter um andar leve. Mas seus cães não fugiriam, ou teriam tanto medo de uma onça. Já tinha encontrado algumas na estrada. E seus cães enfrentaram, não ficaram com medo. Tudo fica em silêncio, André esperando um ataque. Mas, ao olhar para uma pequena janela da cozinha, ele vê um ser, uma criatura com olhos grandes. Estava observando André, como um animal observa sua presa. André sente um frio na espinha. Fica paralisado por alguns instantes e finalmente dispara com sua arma contra a janela. Ele corre até lá e dispara sua arma novamente. E ao iluminar com sua janela para fora, não consegue enxergar nada. Ele tampa o buraco com um pedaço de madeira e volta para a sala. E fica olhando em cada janela, mas não vê mais os olhos. Com toda a calmaria que se formou, ele começa a pensar. Se não imaginou aquilo, se os olhos o encarando, não era apenas sua imaginação, usando o medo contra ele. A madrugada chega e o sono o pegou. André acorda com o grito de desespero do seu cão. E ele não acredita no que está vendo. Uma criatura grande devia ter o tamanho de uma novilha. Corpo alongado, braços finos com garras de cor pálida, dentes protuberantes saltando fora da boca. Tinha os olhos brancos sem pálpebras ou pupilas. Estava engolindo um de seus cães por inteiro, o outro esperando no chão, gritando de desespero. Ele fica paralisado de terror. Mas precisava salvar o único cão que sobrou. Ele estava de lado com a criatura e dispara com sua espingarda, acertando diretamente onde deveria estar o coração. A criatura vira na sua direção gritando. Sobe sobre ele e vomita o cachorro que tinha ingerido. André segura o facão do lado de sua cama e atinge a lateral da criatura que o derruba da cama e tenta arrastá-lo para fora da casa. Ele acerta a criatura novamente com o facão, cortando parte dos dedos longos dela. A criatura grita segurando suas mãos e some na escuridão da noite porta afora. André vai até seus cachorros, um está embaixo da cama, assustado demais para sair. O que foi regurgitado não resistiu, e André fica o restante da noite com sua espingarda na mão, olhando para a porta da frente, imaginando como a criatura entrou. O dia nasce, ele enterra seu cão, próximo de casa, pois sabia que a criatura viria buscá-lo. E dessa vez, ele iria vingar todos os seus cães. Ele faz algumas armadilhas para que a criatura se ferisse. Prende algumas tábuas no alto para esperar aquele ser e finalmente poder dar fim naquele monstro. Ele deixa o seu cão trancado dentro de casa. E quando a noite chegou, um frio estranho cobria o sítio. Ele sentia que a criatura estava rastejando pelas sombras, chegando lentamente em sua casa. Algumas armadilhas de sons dispararam. A hora do acerto se contas chegou. Ele finalmente pode ver o branco pálido da criatura chegando. Era grotesco. Aí arrastava pelo chão, tentando não ser visto. Silencioso como um gato. A criatura chega ao túmulo de seu cão e começa a escavar. André espera paciente, e quando a criatura levanta o corpo, ele dispara o primeiro tiro, mirando contra a cabeça daquele ser. Tinha uma boa pontaria, e o balaço acerta em cheio. A criatura cai dura no chão, sem mover um músculo. André acredita que venceu o ser hediondo, mas para ter certeza, engatilha mais uma vez. Porém, antes de disparar, a criatura salta em sua direção, acertando a tábua em que ele estava, o desequilibrando. Ele segura nos galhos, sua espingarda cai. A criatura salta tentando e o derruba longe. Ele quebra costelas e o braço esquerdo. A criatura se aproxima dele, abrindo sua grande boca.
Antes que pudesse feri-lo, o cão de André uiva dentro da casa, desviando o foco da criatura que vai correndo até a casa. Com seu dedo fino, ela abriu o ferrolho da porta. O cão grita de desespero. André se arrasta até sua espingarda. Mesmo com dor, ele se levanta, corre até a casa. A criatura já levando o cachorro à boca. Ele salta nas costas daquele ser e atira atrás de sua cabeça. Dessa vez ele tem certeza que acerta. Viu uma gosma branca sair do ferimento. A criatura esperneia com André em suas costas. Ele usa seu facão e desfere vários golpes. A criatura o alcança com seus braços finos. Jogando André contra a parede, ela corre cambaleando para fora e André fica desacordado. Já é manhã quando André acorda com seu cão lambendo seu rosto. Aquilo era um bom sinal. A criatura devia ter desfalecido. Ele se levanta com dificuldade e vai junto com seu cão para fora. Alguns metros fora da casa está o corpo daquele ser. Parecia se desintegrar com o sol. André observa o corpo borbulhar e sair fumaça, com um odor terrível saindo do corpo. Logo tudo se tornou uma mancha cinza, com a marca da criatura no chão. André finalmente pode descansar. Algum tempo depois, André adota outros 3 vira-latas, que logo crescem e o acompanham para todos os lados. Um certo dia, voltando para casa à noite, seus cães param no caminho com os pelos ouriçados. Com sua lanterna, André ilumina a frente. E ele não acredita no que está vendo. Aparentemente era a mesma criatura, porém era bem menor. André soube naquele momento que o devorador de cães provavelmente tinha família e que aquele devia ser seu filhote. A criatura o encara e logo some na mata. Mas dessa vez ele não vai deixar nada acontecer com seus cães. Dizem que o devorador de cães aparece de tempos em tempos. Seu apetite e voraz. Seu cão não tem forças para lutar contra. Se o seu cão aparentar sentir medo sem motivo, cuidado, um devorador de cães pode estar por perto. Esse foi o vídeo de hoje. Curta, compartilhe, se inscreva.